tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a extensão consciencial dentro da autoevoluciologia. É o ato e efeito de a consciência estender, expandir, ampliar, dilatar, desenvolver, aprofundar ou qualificar a própria presença, influência ou micro-universo intraconsciencial no seio das realidades da estrutura do cosmos, com o aumento do alcance, a ampliação do significado ou a importância maior do ego ou de si mesma. Nós estamos vendo aqui então que nós estamos trabalhando aqui com a expansão do ego sem egoísmo. A intenção é essa, mas para isso a gente colocou esse verbete como sendo neutro. Nunca se sabe a intenção do ser humano. O sombra sabe. Agora, aí nós falamos sobre a extensão consciencial, as próteses humanas, a biônica. E falamos sobre o parafenômeno do balonamento, a expansão da psicosfera pessoal, o parafenômeno da elongação extrafísica, a exteriorização da motricidade, a exteriorização da sensibilidade, o macrosoma, os extrapolacionismos parapsíquicos, o terceiro olho, o parafenômeno da cosmoconsciência, a parabiônica, os paratransistores. Agora, depois nós falamos aí sobre 14 categorias de extensões da consciência mais evidentes ou explícitas. Por exemplo, alto-falante, macrosoma, microcomputador, OFIEX, pernas de pau, prótese, robótica, roda. E por aí vai, a gente explicita o que é isso aí. Agora, a autopesquisa das extensões conscienciais evidencia de modo insofismável o nível da desenvoltura autocognitiva, evolutiva e cosmoética da intimidade do ego ou da intraconsciência. Qual extensão consciencial você já domina? Tem em vista alcançar algum patamar de extensão evolutiva próximo? Agora, eu quero dizer para vocês que eu estava olhando o verbete, aqui faltou algumas palavras. Tem duas expressões que eu ia colocar, e eu acho que eu vou ver o original depois. O caso é o seguinte, na sinonimologia, lá no 07, depois de alargamento consciencial, eu tinha lá marcado que é a anticonstringência consciencial e o antirrestringimento consciencial. Porque quando a pessoa começa a fazer a extensão consciencial, é justamente o contrário do restringimento que acontece com a ressoma. Agora, isso é que seria a anticonstringência, ou antirrestringimento. Isso faltou. Eu anotei aqui, tá, Rosa? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1092, tem 4 páginas, 35 logias e tem 10 máximas. Bateu? Olha, bateu, são 10 mesmo, tá certo? Agora aqui nós temos algumas perguntas. Sou de Porto Alegre, tomei conhecimento há pouco tempo que estavam transmitindo as tertúlias via internet. Aí comecei a assisti-la uma a uma, pela ordem cronológica, desde abril. Assisto uma média de 3 a 5 tertúlias por dia. Então, ele está ocupando 10 horas, você está vendo 5, tá certo? Que são 2 horas cada uma. Assisto uma média de 3 a 5 tertúlias por dia. Existe alguma contraindicação em assistir muitas tertúlias em curto espaço de tempo? Sim. A maior contraindicação é a sua falta de raciocínio, de memória e principalmente associação de ideias. Por quê? Se você não tiver esses atributos, você não terá boa heterocrítica. Então, o que mais importa é você meter uma crítica nisso tudo que você está ouvindo aí. Se eu ficar cansado, você está indo no bico. Olha, você sabe o que é a priorismose? Não entre nessa. Você tem que entrar com um tacape na mão.
Senão não vai. Esse negócio de chegar batendo palma não dá certo. Outra coisa, não fique fanático com isso. Afinal de contas, isso aí não é um monk. Um monk você pode ver uma série desde que é 1 hora só. Isso aí tem 2 horas, dá muito mais trabalho que o monk. Então, o urubu observa isso. A única coisa é essa. A contraindicação é você, por exemplo, não anotar as coisas que você vê, os erros que você vê, ou alguma coisa nova para você. Não adianta ver por ver. Tem que fazer uma anotação. Acho que está certo, né? Falar essas coisas. É o melhor aí no caso, não é isso? Agora aqui, na estrangeirismologia, primeira página, qual a diferença entre paramicrochip e parabiomicrochip? Ora, o parabiomicrochip é quando a pessoa tem algum processo já interno, que seja de robótica ou qualquer coisa. Por exemplo, um marca-passo cardíaco. E ela já tinha algum paramicrochip. Então isso aí é importante ver. Eu tenho umas coisas parecidas assim, por causa do meu acesso às centrais. Se um dia eu tiver o paramicrochip, eu vou entrar na parabiomicrochip, tá certo? Página 40, última linha da antagonismologia. O antagonismo, harmoniologia, prerrogativa espúria, não é neutro perante a cosmoética? Pergunto isso porque o primeiro item é cosmoético, o segundo é anticosmoético. Ô chefe, você não observou. Os outros primeiros itens também são todos cosmoéticos. Por isso que é antagonismo. Eu acho. Vamos lá ver. Eu vou ler aí, ô Mário, examina ver se eu estou certo. O antagonismo, extensão consciencial cosmoética, extensão consciencial anticosmoética. O primeiro é cosmoético, tá certo? O antagonismo evolutivo, marca extensão da CL bolas e marca extensão da consciência. Também é. Então, ó, você não examinou. Os outros primeiros itens também são cosmoéticos. Está tudo certo. Foi isso que a gente pensou mesmo. Não tem nada demais, não. Agora aqui outro. O neurocientista Ivan Esquerdo, entrevistado na revista Vida Simples de fevereiro de 2009, fala que a profusão de estímulos pode afetar nossas memórias e emoções. E que os ruídos atrapalham muito nossa qualidade de vida. O senhor concorda? Sim, de acordo, claro, of course. Mas agora, tem uma coisa aqui nessa história. O processo da profusão de estímulos atrapalha quem não é bem organizado. Quem é bem organizado, pelo contrário, vai até querer mais estímulos extrafísicos. De modo que, dentro da ciência convencional, não se estuda o processo extrafísico. Os estímulos, por exemplo, que vêm das centrais extrafísicas. Como é que fica? É um negócio sério. O estímulo que a pessoa recebe através do amparador de função da TENEP diariamente. Entende? Então isso aí também tem que contar. Agora, é lógico, se isso ocorrer com uma pessoa desorganizada, uma pessoa desorientada, isso só piora tudo. Então, para ter mais estímulos, a pessoa tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar bem qualificada do ponto de vista de método, de disciplina, de organização. Senão, agora, estou de pleno acordo com isso. A profusão dessa barulhada e desses estímulos excessivos, é lógico que isso aí faz mal. Ainda no que se refere ao verbete de ontem, lixo mnemônico, como vê essas mães que deixam os filhos por hora na frente da TV como se essa fosse a babá eletrônica? Com isso pode repercutir no desenvolvimento das crianças. Olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, ontem mesmo eu falei aqui sobre o problema de ver televisão e a pessoa fica lá, eles falaram em 2 horas, eu falei assim, ó, a média que havia quando a televisão apareceu é que uma criança não pode ficar na frente do ecrã, da tela, mais do que 4 horas. Agora, depois disso, alguns andaram estudando e acham que 4 horas ainda é muito. Tem que ser menos. Pode ser que atualmente, eu não sei qual a média que eles estão indicando. Talvez seja 2 ou 3 horas só. Agora, outra coisa séria é ver também a distância que tem da tela da televisão. Isso é outra coisa. Outra coisa é, qual é o programa? Se for de matança, é perigosíssimo. Se ele está muito alto, com volume alto, faz mal também para as crianças. É um monte de jovens, e principalmente crianças, que estão ficando semi-surdos. Quer dizer, já tem um percentual de surdez entre 20% a 40%. Principalmente no ouvido mais do que o outro, quase sempre. E isso aí vai prejudicar, porque é o efeito acumulativo com o tempo devido aos decibéis. Isso pode aumentar com o tempo quando a pessoa ficar na meia-idade.
Agora, eu pergunto para vocês hoje aqui, eu queria fazer uma pergunta. O que é que precisa ser mais detalhista? Vamos ver, Adriana. O dicionário ou a enciclopédia? É enciclopédia, né? Então tá certo, é o que eu pensei também. Agora, outra coisa. Autoconsciência. A autoconsciencialidade da consciência lúcida, adquirida a partir do curso intermissivo pré-ressomático, não é a mesma do senso comum ou daquele juízo sem nenhuma reflexão da massa humana impensante. Por isso, o princípio da descrença, aplicado na conscienciologia, fundamentado nas experiências pessoais, adquire outro nível de excelência e sentido evolutivo. O curso intermissivo qualifica em alto nível o livre-arbítrio da consciência. Eu não sei se vocês entenderam tudo isso que eu li. O que eu quero dizer é o seguinte: com o curso intermissivo, vocês estão num patamar de autoconsciencialidade, de hiperacuidade, de lucidez, de holomaturidade, que não havia antes. Por quê? Vocês estão deixando o senso comum para entrar numa autorreflexão lógica, racional. Agora, nós todos estamos nessa. Agora, veja, o princípio da descrença, ele é a cara disso. É a base desse processo. Porque se você não faz experiência pessoal, você vai acreditar nas outras coisas. Papel aceita tudo, qualquer coisa que falar. Microfone também aceita qualquer som. Então, isso é negativo. Agora, com o curso intermissivo, há uma qualificação do seu livre-arbítrio. Porque você está julgando as suas experiências pessoais para examinar aquilo. Você já superou o processo do senso comum. É chamado senso popular. Você está usando discernimento. Eu estou falando isso porque tem pessoa lá que estava confusa a respeito do senso comum. E o problema que eu vivo falando aí, que o processo de autodiscernimento. Agora eu estou falando aqui porque isso vem sendo estudado mais detalhadamente desde o século XVII. Mas o cara que estudou isso, e que andou chamando a atenção dessas coisas, ele morreu sem descobrir os trabalhos dele. Mas, algum tempo depois, algumas décadas, no outro século XVIII, porque isso foi no século XVII, no século XVIII, esse cara foi redescoberto. Então eles começaram a estudar. O nome dele é Jean Baptiste Vico. Alguém já estudou os negócios do Jean Baptiste Vico? Ele hoje é muito estudado em certas áreas, porque redescobriram esse cara, esse italiano. Agora, o que se passa? O nosso italiano não está aí hoje, né, o Arlindo, que eu queria falar com ele, que é o Jean Baptiste Vico, que falava sobre os bestiones. Bestioni, quer dizer, isso é o plural italiano, que são as bestas, aquela, mas como besta, aquele negócio que se fala. Mas ele falava do bestione, que é justamente aquela pessoa que ainda é primata. Aquilo que eu chamo que é o proto-reptiliano. Aquele que ainda está como sub-humano, mas dentro de um corpo humano. Ele ainda tem o subcérebro abdominal dominando totalmente. São os bestiones. Esse Jean Baptiste Vico é que estudou os bestiones e que estudou essa condição que nós estamos falando entre o senso comum e a razão. Então, por exemplo, uma coisa que a gente deve lembrar, a partir do Jean Baptiste Vico, é o seguinte: na arte ainda vigora o princípio primitivo do primado da imaginação sobre a razão. Ele andou estudando isso tudo. Mas ele, coitado, ele estava muito enrolado, porque ele colocava muita coisa do divino e do humano. Agora veja, se você for estudar, se o Jean Baptiste Vico aparecesse aqui hoje, ele ia virar para nós e ia falar assim: esse curso intermissivo seu é o divino. Agora, o senso comum que eu falo é humano. Ele estava certo. Naquela época ele estaria certo. Está entendendo? Que é o processo extrafísico e o intrafísico. Então, ele estaria nisso certo. Agora, hoje, eu vou ler isso aqui de novo. Na arte ainda vigora o princípio primitivo do primado da imaginação sobre a razão, que é uma coisa inconcebível para a consciência lúcida intermissivista. A sua imaginação não pode dominar a sua razão. Entende? Agora veja, esse homem no século XVII, ele viu isso e falou. Agora, ele morreu, ninguém deu valor para ele. Mais tarde, praticamente meio século depois, eles começaram a descobrir
no início do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, eles começaram a descobrir o Jean Baptiste Vico. Tem um monte de gente que fala nesse cara, inclusive o Eduardo Said, esses filósofos, gente de comunicação, muita gente que levantou o Vico. Chamam até os processos que são, o discurso vickiano, quer dizer, do Vico. Alguém aqui já leu alguma coisa sobre o Vico? Não, eu estou vendo que tem muita gente que não viu, né? Nada, né? Ô Roberto, você que já ciscou mais do que rato de livraria, você ainda não viu nada do Vico? Você está, então, ao meu dedo no seu nariz. Eu imponho a você o levantamento do Jean Baptiste Vico para você ver alguma coisa dele. Marcelo, você também nunca viu? Você já ouviu falar, ouviu o galo cantar, mas pelo que eu vejo, senão você teria falado, eu já vi. Hein? Pois é. Agora, isso aí é muito interessante, a gente ver o problema, porque para nós aqui é o que eu chamo da autoconsciencialidade, entende? Então é muito importante a gente ver o que é o discernimento perante o senso comum, que é esse, o senso popular, é aquele pensamento do artesão, do povo da arte, aquelas coisas da Idade Média, o problema da era da obumbridade, ou do obscurantismo, né, como eles chamavam. As tênebras ou tenebras, que eles chamavam, que são as trevas. Eles também chamavam isso a idade das trevas da situação. Em parte é isso, até um certo ponto. Entende? Agora, eu quero ver, eu não sei se o nosso amigo, o Everton, ele está aí. Você vai fazer o negócio hoje ainda para nós, né? Tá certo? Você sabe que a Cris já estava me pedindo, eu falei assim, Cris, é só amanhã. Que é isso? Não é isso? Amanhã a gente entende, porque senão eles estão querendo. Daqui a pouco vão querer um negócio, um mês na frente, eu estou perdido. Entende? Nós temos que dar um jeito, né? Não pode ser assim. Agora, ó, uma coisa que eu queria te falar, que eu esqueci depois que você chegou da viagem. Deu uma chuva muito grande, aquele negócio estava lá em cima na nossa calha, uma calha de metal, caiu a maioria daquilo, tá? Uma hora seria bom dar uma olhadela na situação. Agora, outra coisa, o Big Brother lá, as 12 câmeras, tinha 4 fora do ar. Eu liguei, então, ontem à tarde, quando eu vi, estava tudo ligado, tudo perfeito, tudo nítido. Chegou a noite, eu liguei, voltou tudo. Então, tecnicamente, eu não tenho explicação para isso. Hoje eu vou até sair para conversar com o Arthur. Falei assim, Arthur, me arranja uma saída, porque, tecnicamente, não pode ter erro. Eu já falei com o Mário. Eu estou curiosíssimo para saber o que foi que houve nisso. Se é que teve gente aí que arrumou e a gente não viu. Sei lá, se apareceu uma hora que eu não estava, trocaram as camas, mas não pode. Se trocar a cama, como é que depois ela voltou a não funcionar? E o negócio está lá. Eu liguei agora de manhã, tinha 3 fora do ar. São das 3 antigas. Agora, veja, estava tudo nítido. A hora que eu vi, eu falei, gente, que milagre. Voltou tudo. Mas fala. Professor Valdo, aqui na fatologia, você acha que dava para entrar a informática, o uso do notebook como extensão? Por uma opção de coisas a gente pode pôr aí. Você viu que eu coloquei só meia frase aí. Qualquer coisa, a nossa eminente Minerva está ali para julgar como jurisconsulto qualquer a parte da sua parte. A parte da parte dele. Tá certo? Tá certo? Quem é mais que já estudou em alguma coisa? Pode falar, ele. O seguinte, queria ter a seguinte dúvida. A questão do paramicrochip, tá? Uma pessoa. Pode ser colocado ou tirado da consciência, tá? A questão é, o paramicrochip é uma condição para futuramente você assumir uma potencialidade que você não tem hoje? Não, já é. A hora que põe, você já aumenta a sua potencialidade. Tá, mas ele é um upgrade. Como é que vocês falaram aí? Fala aí, como é que é o nome? Estado da arte. Quer dizer, é o top de linha para a pessoa. Tá. É certo? Vamos colocar assim, por exemplo, pode colocar um paramicrochip numa pessoa de potencialização física da pessoa para futuramente ter um macrosoma?
Não, tudo isso pode predispor. Agora, ó, o que predispõe mais é interassistencialidade, PENEP, SOFIEX, esperticidade. Isso tudo é muito mais forte. Né? Agora, ó, às vezes uma pessoa recebe um paramicrochip devido ao trabalho que ela tem dentro do grupo evolutivo. Então é uma coisa muito específica, aquilo transcende a pessoa dela, devido à assistencialidade. Então isso varia infinito, a gente nunca sabe. Às vezes vai aparecer uma pessoa que não tem nenhuma dessas qualidades que nós fazemos, que falamos aqui, e ela pode ter um paramicrochip. Lembre-se daquele cara lá que apareceu com o negócio, e depois lá do Centro da Consciência Contínua, que chegou de noite lá, e o cara estava entregue às baratas. Aí eu falei assim, não, você vai ter o seu negócio. Começamos a jogar energia, veio o tal mal, começou a mexer com energia para ele, equilibrou o processo, limpou as coisas, isso que eu chamo aí que a gente faz com o arco voltaico, e ele saiu todo garboso, cheio de vida, quase me beijou, o rapaz. Tão feliz da vida que ele me abraçou várias vezes. Tal. Agora, ele já estava assim fazia um mês. Ele tinha muita sensibilidade. Agora, o cara era ectoplasta. Aquilo dava para ele uma segurança. A hora que saiu, ele puxou o tapete dele, não sabia o quê. Agora, ele foi na ABRAP, que era a Associação Brasileira de Parapsicologia. E eles não sabiam o que fazer com o rapaz. Chegou lá o nosso amigo e falou para mim assim, Valdo, o que você pensar a gente já fez. Umas 10 pessoas já deram passe nesse rapaz, não adiantou nada. Ele tem alguma coisa, agora ele fala muito desse negócio de UFO, e a gente não sabe o que fazer com ele. Outra coisa, vocês sabem que a mulher desse meu amigo era psiquiatra, né? Ela sabia mexer com essas coisas todas. Agora, a hora que chegou, falou assim, não, o tal mal está falando que vai dar um jeito. Aí o tal mal virou o cara do avesso. Ele saiu de lá tudo arrumadinho. Ele era jovem ainda, tinha uns 26 anos, por aí, 27, por aí. Agora, ele tinha uma coisa que eu notei, a hora que o tal mal mexeu, tinha um negócio que irradiava para o ombro dele, os ombros. Então, o negócio da cabeça que ia para o ombro. Vocês lembram que havia um negócio na história de umas roupas? Saía de trás, ia para cá assim? É aquilo, umas golas esquisitas que pegava, como se fosse ombreira. Ele tinha um negócio desse. A hora que ele saiu com isso. E ele falava que já tinha visto. Não, eu já vi. Eu tenho. Então a gente nunca sabe. Os aparelhos extrafísicos, isso aí que eu chamo a paratecnologia. A gente nunca sabe como é que isso funciona. Valdo, o paramicrochip é sempre implantado na consciência, ou seja... É sempre o quê? Implantado, ou seja, colocado como uma coisa quase sempre, externa. mas aquilo é o seguinte, pode ser uma coisa mais fugaz ou uma coisa mais permanente. Isso é que a gente vê. Outra coisa, a mesma coisa, pode acontecer que a pessoa não tenha ligação com alguma coisa que eles colocaram junto dela. Do jeito que aconteceu comigo no meu quarto. Que eu fiquei lá com como se fosse um vaso de flor, uma beleza de vaso, extrafísico. E a hora que aquilo começava a mexer, as flores abriam, aumentava a energia, tudo quanto era lado, limpava todo o ambiente. Eu falei assim, precisava eu construir isso aí, vender, que isso vai dar um dinheirão. Agora, ficou lá algum tempo. Isso é na época que eu saía do corpo, que às vezes eu saía para fazer a assistência, e chegava, aquilo estava ligado. Quando estava ligado, eu falei assim, tem boi na linha. Quando o negócio estava lá descansando, estava desligado, eu falei assim, não tem nada. A hora que eu via, porque o negócio, a hora que ligava, aquela evidência da gente aumentava, você via direitinho. Agora, aquilo ficava perto da minha cabeceira, da cama. Eu tinha um móvel grande sob a janela, até chegar no nível da janela. Então, aquilo eles deixavam lá em cima. Agora, o melhor da história. Durante uns meses, eu falava com o povo, não pode pôr nada aqui em cima. Agora, chegou num ponto que não tinha jeito. Então, o que eu fiz? Escrevi num papel e deixei lá. E pus uma seta. Aqui, não pode pôr nada. É para ver se a gente segurava o negócio mais tempo, que aquilo estava me ajudando. Agora, em matéria de aparelho, eu nunca vi isso. Foi só lá no Rio que me aconteceu isso, uma temporada. Devido ao problema de sair para fazer assistência. Foi nessa época que eu tive aquele negócio dos 6 caras, que eu voltei para o corpo,
daquele jeito. Foi quando eu encontrei aquele cara também, que pulou em cima de mim, que eu voltei para o corpo. Tinha um monte de casos iguais a esse. Foi nisso aí. Eles deixaram aquilo para me socorrer. Foi nessa época também que a gente teve aquele negócio que assistir o cara que estava lá na minha enfermaria, na minha parte, e que ele saiu da cama no outro dia, e ele estava desenganado pelos meus professores. Mas então, Eliel. Na página 40, você podia falar um pouquinho mais sobre paradoxologia? Paradoxologia, o paradoxo do ego dilatado na interassistencialidade do altruísmo. Isso aqui é o seguinte: o ego da pessoa que se dilatou devido à assistencialidade. Pensa bem o que é isso. A pessoa aumentou a potencialidade dela, a manifestação, todos os, vamos dizer assim, os skills, os talentos, os potenciais dela, de uma maneira positiva. Aquilo expandiu o micro-universo consciencial dela. O ego dela está expandido. Agora, expandido em favor do grupo, você está entendendo? Alguém está com você? Tá, não, nós não cobramos nada por isso. Então tá. Não, que eu não tenho dinheiro mesmo. Então. Sobre maxi-dissidência, né? A gente falando aquele dia, você comentou, não sei qual foi o verbete agora, mas você comentou, possivelmente um de nós numa próxima vida, né? Se fizesse, poderia fazer maxi-dissidência. Né? Falou no sentido de... Não, eu venho na minha... Aqui, eu desejo isso. Eu desejo ir na próxima existência e fazer uma maxi-dissidência de tudo que eu escrevi. Não, acrescentar alguma coisa. Esse aqui é o bom auto-revezamento, é o da maxi-dissidência. Agora veja, com a maior realismo, com maior equilíbrio, com a maior satisfação. Sim, presta atenção. Claro, que para melhor, né? Lógico. Agora deixa eu, então, eu estou lendo aqui. Então, mas agora, para ser cosmoético, né? Vamos supor uma vida dessas para frente aí, um de nós, você principalmente, vê que tem erros e tem coisa melhor e tal, mas primeiro teria que entrar dentro do contexto, né, do grupo de novo. Calma. Uma pessoa, às vezes, ela sempre tem coisa na rabeira que eu estou falando, por trás, você está entendendo? No traseiro do processo temporal, dentro do processo cronológico, sempre tem coisa ainda para realizar. Agora, a pessoa, eles não vão esperar que ela conserte isso tudo para ser serenona. Então, tem um extrapolacionismo que a pessoa recebe algum upgrade, que ela já pode consertar aquilo mais rápido. Por quê? Agora veja a lógica dessa atitude dos amparadores e da própria lei da evolução. A hora que faz isso, ela vai tirar, não é só ela que vai melhorar com esse upgrade, mas as pessoas a quem ela deve o problema da interprisão, elas também vão crescer junto. Então é muito importante quando a pessoa decide melhorar. A coisa mais séria é a intenção da melhora. Essa intencionalidade, com a vontade lá dedicada, é que faz a pessoa receber o upgrade, a ajuda, tudo. Olha qual a intenção. Porque aquilo, pensa só nisso, vai se refletir sobre os outros, vai sair do ego da pessoa. Isso é que é importante. Então, a coisa de ocorrer maxi-dissidência ou não, quer dizer, formalmente, isso é no processo, então. E agora, então, voltando para trás, em vez de vislumbrar para frente, a coisa do kardecismo, né? Você, no teu caso. Você foi lá, então, você esgotou a possibilidade da coisa de dar um upgrade lá só que não houve saída. Né? Então, não, houve saída. Não, houve saída. Não. Pelo seguinte, eu não perdi aquilo. Só que o rendimento foi pequeno.
Não, Você está dizendo em relação à eu aprendi demais na questão do claro que parapsiquismo. você aproveitou muito, mas estou dizendo Porque eu não tinha que tido experiência nesse sentido com o espiritismo. Era a primeira vez que eu estava tendo direto. Eu só tinha experiência extrafísica, porque eu não fui espírita antes, no século XIX. Entendeu o que quer dizer? Então aquilo me ajudou a ver como é que era. Agora outra coisa, eu já tinha experiência em outras áreas. De orientalismo, que eu lembro das minhas retrocognições, de catolicismo, você está entendendo? Várias áreas disso, mesmo fisicamente falando. Mas, por exemplo, espiritismo, não. Agora, outra coisa que eu já tive que parecia com o espiritismo é o processo da pitonisa. Então, ali sempre eu tive um percentual. O problema todo é que não era o rentável, evolutivamente não era o ideal. Sim, então, e depois disso tudo, de ajudar, de ser ajudado também, de aproveitar, de aprender dentro disso, né? Você não conseguiu, tentando mudar, iniciar a pesquisa, fazer o upgrade necessário, encontrar uma outra saída que não fosse sair, né? Fazer a incidência, né? Para melhor. Agora, então, é isso que eu estou perguntando. Em qualquer situação de maxidissidência, que seja maxidissidência mesmo, é importante que a pessoa entre, participe daquilo cosmoeticamente, tente fazer, puxar aquilo para cima, ainda dentro da... Sempre é bom. Para depois só... Ela no último... Você falou, tenta. A gente tenta. Isso. Agora, deixar a coisa sem mais nem menos é ruim. Então. A consciência vai ficar pesada mais tarde. Não é bom. Então tem, todas as possibilidades de melhoria daquilo... Você vai ao máximo, até atingir todas as suas possibilidades, chegar no seu limite. Quando você viu que não houve mais nada, que a coisa assentou, você cai fora. Esse é o caminho. Agora, Marcos, essas coisas são muito importantes para nós todos. E você, como a maioria de nós todos aqui que tivemos curso intermissivo, temos que ter muita lucidez a respeito do rentável que eu estava falando. Por exemplo, Do mais rentável. do rentável. Qual é o percentual de rentabilidade evolutiva daquilo que você está fazendo agora? Por quê? É assim que eu falo para a pessoa. Então, quando ela chega aqui e ela acha que ela é mais rentável no terreiro da Umbanda, a gente manda para lá. Não, vai para lá. É o melhor que você faz. A gente recomenda. É melhor. Você está se sentindo mais rentável. Então, evolutivamente, se a pessoa acha que está assistindo os outros. Agora, veja. Você não consegue convencer todo mundo daquilo que você acha que é o melhor. Né? Ninguém é assim. Ninguém agrada a todo mundo. Não tem jeito. Mas você tem que ter a autoconsciencialidade do percentual do seu rendimento evolutivo, cosmoético, prioritário, do momento evolutivo. Então é o que eu digo aqui, ó, todo mundo aqui tem que se sentir rentável naquilo que está fazendo. Inclusive, esse negócio de vir aqui todo dia para ouvir esse velho careca aqui está falando as coisas, precisa de ver. Isso é rentável para a pessoa, senão ela está perdendo tempo. Por quê? A gente nunca sabe o interesse, a intencionalidade, a meta, o objetivo. O que é que tem por trás disso da pessoa? Ela tem que pensar o que ela está fazendo. Tá. Você entendeu, né? Entendo. Se bem que no meu ponto, no meu nível, né, pelo menos de lucidez atual, é mais uma coisa de sentir, às vezes, né? Sentir, mas agora sentir é o secundário. Não, o processo é o refletir. Não, estou dizendo depois... Senão você vai entrar na turma do Vico, do Jean Batista Vico. Estou dizendo depois de refletir, de fazer reflexão, dizer, olha, isso que eu estou fazendo é rentável. Tem uma coisa de sensação... Não, às vezes a sensação sua aí divide o processo de amparador. Você precisa estudar mais esse negócio o convívio com o amparador de função, o extrafísico. Você precisa estudar mais isso. Porque eu convivo muito com... Só que às vezes não você pensa muito nisso. Quantas horas por dia que você está envolvido nisso? Isso aí é lógico. Você praticamente está full time nisso. Não o tempo todo. Então, mas às vezes o computador já faz parte. É como se você tivesse uma dentadura. É o computador, não é isso? Você arranja uma dentadura, é o computador. Porque já desde... Não, ele tem um amparador dentro do computador, é isso?
Tomara que tenha. Tem alguma coisa nesse sentido. Então, agora voltando de novo a fazer prospecção para o futuro, né? Eu fico preocupado com esse tipo de coisa, porque eu sou assim bem pela integração das coisas, né? De pessoas, de todos os sistemas, ideias. Olha, uma pessoa que chegou numa mega dissidência, ou a max dissidência, como eu chamo, só dela ter autoconsciência disso já valeu. Ela nunca perde. Então, entende? mas aí, eu entendo. Agora, o problema é que às vezes ela vai render pouco. Sim. É isso que você está preocupado. Isso que eu estou preocupado. Eu estou dizendo o seguinte, na prática e de forma explícita, formal, fico achando que você sempre tem uma maneira de não fazer dissidência. Não, isso é bobagem. Isso aí é processo. Aí é que vem a emoção. Isso é besteira. Não é emoção. É emoção. Isso aí é. Você vai olhar depois que é o feeling. Isso aí é o feeling. Bobagem. Hein? Fala. Eu entendi que ele está preocupado com a integração, mas a gente pode dizer que a Max... Não, ele está preocupado porque está querendo agradar todo mundo e não está conseguindo. E nem vai conseguir, não existe isso. Tem hora que tem que haver uma cisão e a definição é sua ou é deles. A hora que você fica mal visto lá dentro, você não vai querer continuar lá. Sim. Você está entendendo? A hora que todo mundo te olhar assim de lado... Assim, eu vou sair de fininho que eu não estou agradando. Mas não é só agradar, tem um negócio de querer um pouco de... acho que é meio de megalomania, não sei, mas de levar tudo junto, não deixar nada para trás. Não, isso é bobagem. Você não consegue nunca também. É aquilo que eu te falei. Se olhando para trás, sempre tem coisa para refazer. Não tem jeito. Agora, o que você tem que ver é o seguinte, você tem que seguir vendo o percentual de utilidade. Se o saldo é positivo, isso é que é importante. Não interessa com quem. Preste atenção. É a qualificação do seu rendimento. É lógico que você vai ficar sempre, se você tiver boa intenção e é max dissidente, você vai ficar sempre com pessoas melhores. Mas não interessa quem. O problema é a sua intencionalidade. Agora, esse negócio de agradar todo mundo é bobagem. O negócio de você querer levar todos os filhotes debaixo da asa da galinha é impossível. Não tem. Agora, eu comigo, foi um monte de gente que saiu do movimento espírita junto comigo. Mas o percentual é irrisório perante aquilo que a gente desvia e o tanto de gente que a gente atendia. É 1 milhão de pessoas. É muito simplista a gente pensar assim, quem faz a mini dissidência está desintegrando, mas quem está fazendo a max dissidência está integrando. Está integrando um núcleo maior. Sim, não, claro. É aquele negócio que eu falo aqui, da espiral da evolução. Claro. Sempre um ponto a mais. Então é a lei do retorno, só que tem que ir elevado. Só que se a pessoa tiver certeza mesmo, né? E é difícil no contexto saber. Não, mas geralmente aqui o max dissidente, ele vai ter certeza por um fator muito sério que você está esquecendo. Sabe o quê? Os reproches, o antagonismo, os contras, as heterocríticas. As heterocríticas que vão aparecer contra você vão ser tão irrisórias e burras que você vai se sentir com um banho de energia dos amparadores. Você está entendendo? Porque falta lógica, e você tenta expor aquela lógica, não adianta nada. Se há de ver, uma das coisas mais sérias que eu vi aquilo e que deplorava era Tacon e Tales. Eu falava assim, vem cá, você vai continuar fazendo consolação que você gosta, isso mexe com o seu egoísmo, você faz média com os outros. Você vira santo, você vai arranjar um nicho de santidade, de santificação, isso é salvacionismo. Agora, Tales é explicitação da realidade, é uma coisa muito mais lá na frente, exige muito mais de você, é muito mais antipático. Eu falava, então, mas você vai lucrar muito mais evolutivamente. Aí o povo fala assim, não, Valdo, eu já estou me sentindo bem, porque eu sinto que eu estou realizando. Então a pessoa, o que é isso aí? Ela se sentia realizada. Essas pessoas realizadas... Acabou, você tira do caderninho, essa aí não tem jeito, ela está por ela. Mas essas aí é que eu falava, a gente se encontra
nas quebradas da evolução. Então, mas isso aí não tem coisa de reflexão para saber se é o mais Você vai rentável, ter. se é o mais rentável ou não. Agora, então, Ela não tem, mas você ela vai não ter. tem, não. Tudo bem. Agora, então, essa reflexão é muito mais de encaixe do que você pode produzir internamente numa engrenagem externa. Se você está conversando com a pessoa que se sente realizada naquilo, acabou. O papo acabou. Fim de papo. Você tem que deixar. Claro. Está entendendo? Ela se sente realizada. Mesmo Então, você veja. vendo que a natureza dessa Tá aí você satisfação vai bem- eu vou procurar alguns que não se sentem realizados. outra natureza de satisfação, né? Esse aqui é o caminho. Já. Tá. Valeu. Uma pessoa que se sente realizada, ela é morta-viva, né? É zumbi. Pode falar. A gente fala em extensão, a gente fala também, o senhor comentou aqui, extrapolacionismo, né? Nesse caso, a extensão ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Pode. Os fenômenos em si são extensões também, né? Essa parte fenomênica, né? O parapsiquismo, a clarividência é uma extensão, então a gente pode dizer que todo o fenômeno em si são extensões também. Agora, até você adquirir e conviver com ele. Então você vira profissional. Enquanto você estiver numa fase de transição, você é amador. Então, o extrapolacionismo da maioria de nós aqui, somos de amador. Esses extrapolacionismos, eles são transitórios, são fugazes, são efêmeros. Agora, na hora que vem o extrapolacionismo, ele fixa, ele cria raiz, você vira profissional, aí a coisa muda. Então, a mini peça é a consciência que sabe lidar com habilidade com as suas extensões, vamos dizer assim. Sua extensão até aquele nível que ela exerce o trabalho da interassistencialidade da condição de mini peça. Ela é autoconsciente daquilo. Ela sabe que ela é pequena, mas que ela tem seu papel a desempenhar no cenário, na trama evolutiva, dentro do desdobramento natural do drama da evolução. Ela sabe que o papel dela, a performance, o protagonismo é importante. Então, ela é um hábil técnico no manuseio dessas extensões, vamos dizer assim. Sim. Ela consegue usar ao máximo na sua capacidade essas extensões. Ela já consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu vejo que muita gente vai caminhar para a desperticidade mais depressa devido a TENEPS, devido ao processo da mini peça, devido à autoconsciencialidade, por exemplo, os processos nossos, sabe, de arco voltaico, e coisas desse tipo. Isso aí vai acelerar um monte de gente. Então eu acho que nós estamos vivendo a época da desperticidade. Isso vai aumentar. Nesse século nós vamos ter muita gente mais desperta na Terra, porque nunca houve antes, de uma maneira absurda. Agora, eu uma vez conversei isso com o enumerador, ele confirmou, ele falou assim, eu também acho. Estou de pleno acordo com você. Isso, Que a gente está vendo essas coisas ocorrerem. Sabe onde é que eu estou vendo, Mário? É a hora que eu vejo a pessoa aqui, depois ela dessoma, depois eu vejo o que aconteceu com ela depois. Primeira, segunda dessoma. Olha o caso lá do nosso amigo do Rio Grande do Sul. Está vendo, Sérgio? Típico. Então, quantos não deve estar ocorrendo que eu não sei. Eles me mostraram aquele para pensar alguém e mostrar para mim o que aconteceu. Entendeu? Para eu saber, né? Aquilo foi um extrapolacionismo de fenômeno para eu conhecer, eu ter a cognição do assunto. então, até é interessante a questionologia, no sentido de você listar todas as extensões que você já domina hoje, né? De certa forma, tudo que você já tem de habilidades hoje, e quais você almeja em termos de extensões, é isso? Mais ou menos. Agora, tudo, como eu estou falando aqui, é a intraconscienciologia. Que é a intraconsciência. A extensão toda tem que caminhar para isso com toda lucidez. É aquele capítulo que eu já trouxe para vocês, o verbete, sobre a intraconscienciologia. Na real, Aqueles 100 itens. Aquilo é da extensão. Agora, aqueles 100 itens podem ser acrescentados. Tem muita coisa ali para enriquecer. Agora, a situação é tal que nós ainda não sabemos acrescentar. Então, isso mostra o nosso nível atual. Aquele verbete é terrível. nesse caso... Quem quiser, é o desafio. Pega aí, intraconscienciologia. Tem 100 itens lá numa enumeração vertical. Procura aumentar com lucidez aqueles itens. Se você aumentar, traz que nós vamos debater aqui.
Não é fácil. Esse aqui é desafio, né? O negócio está lá à vontade. Mas, eu considero das coisas mais difíceis aquilo ali. Daria para dizer como se fosse um ciborgue multidimensional, mas assim, você vai colocando peças e vai dominando aquela parte. Okay. Agora, é o intraconsciencial, é justamente a extensão consciencial que vale aqui. Eu falo aqui em algum lugar, aqui, falo aqui. A autopesquisa das extensões conscienciais evidencia de modo insofismável o nível da desenvoltura autocognitiva, evolutiva e cosmoética da intimidade do ego ou da intraconsciência. Que é aqui. É a intraconscienciologia. São os itens lá. É justamente isso. Agora, gente, olha lá. Se vocês nunca viram o verbete, seria bom revisitá-lo ou ver a situação. Intraconscienciologia. Olha os 100 verbetes. Tem gente que vai ler, fica pior. Em vez de acrescentar, fala assim, eu não estou entendendo nada. Esse aqui eu não entendi, esse outro eu não entendi, o outro eu não entendi. Então esse está pior ainda, porque ainda não chegou nem no nível que está lá. Aquele nível já é do curso intermissivo, a gente já pode entender. Eu acho. O que está escrito lá. Professor, aqui na estrangeirismologia, né? O senhor coloca o paramicrochip e o parabiomicrochip. Né? Biomicrochip. Bio, né? Eu já falei sobre isso. No caso, seria o paramicrochip é o genérico e o biomicrochip seria da parabiônicas. Não seria isso? Até um certo ponto. É aquele que mexe uma coisa com outra. É o que eu falei, por exemplo. Eu tenho um paramicrochip, vamos supor. E amanhã eu arranjo um marca-passo do coração, um marca-passo. Eu vou ter um com o outro. É o bio e o micro. O paramarco. Tá certo? Entendi. Agora, o que eu tinha pensado é que o paramicrochip ele pode ser de um equipamento extrafísico que não está necessariamente acoplado com a consciência. Não, às vezes não, por isso que eu estou falando. Porque o problema, às vezes, ele age mais de uma tal maneira que mexe no holossoma. Mas não diretamente, ele não é dependente demais do soma. Por isso que eu coloquei diferente. Agora, vamos supor que amanhã a pessoa tem os dois. Está entendendo? Eu estou falando, ela tem uma dentadura, ou um dente artificial aqui, uma ponte, alguma coisa. Não, não é isso. Falando uma coisa mais substanciosa, né? Um marca-passo eu acho que é uma coisa bacana. Agora, ainda dentro da estrangeirismologia, eu estava com duas sugestões aqui. Uma seria o Enhanced Mode, que seria o modo superior, né, mais avançado. De manifestação. Aí agora é com a nossa Minerva. E a segunda seria a questão do upgrade consciencial, que você usa muito esse termo do upgrade. Sei, mas é que eu uso tanto que eu não posso pôr em tudo. Entendi. Mas, senão daqui a pouco... Não, ele só fala em upgrade. Mas está adequado aqui, não é? Hoje mesmo eu já falei em upgrade aqui com vocês. Mas está adequado. Agora, a Rosa determina, sabe? Mas está adequado dentro do mesmo conceito? Essa é a pergunta. Não, adequado, você está certo. Perfeito. Okay. Professor, aqui. Eu tinha umas perguntas com relação à taxologia, diversas. Então vamos aos pedacinhos. Primeiro, por que o senhor chamou de caracterologia e não taxologia? Eu achava que caracterologia era quando se referia a pessoas. Ao elenco, ao perfil. Já pensei errado, já sei. Então, eu queria saber o que obrigado. Reconheceu. Tá certo. O que mais? Não, mas por que seria? Eu continuo no meu raciocínio. Não, porque aqui nós estamos mexendo com a consciência. Existe o aparelho, mas o processo é da consciência. Uma coisa, por exemplo, presta atenção. Aqui, esse corrimão. É para a pessoa, tá certo? Para segurar, para não cair. Mas não é uma coisa inteiramente dela. Mas, por exemplo, microfone. Esse é uma coisa direta, Estou mexendo ele aqui sem parar. Está bem junto de mim. Isso aqui é a extensão do meu laringo chakra. Então... Agora veja, ali tem um desse, alto-falante. Sim, essa é a minha segunda pergunta, o senhor foi na mostra. Por que o senhor escolhe o alto-falante e não o microfone? Porque para mim o microfone é a extensão. Não é porque o alto-falante está na frente, bem mais avançado que o microfone. Sem alto-falante não existe microfone. Não, sem o microfone não existe alto-falante. O professor me desculpa. Mas a coisa mais séria é essa. O alto-falante, ele põe o microfone funcionando. Aqui, eu falo, não existe. O alto-falante é a extensão do microfone, concordo. Mas agora, o que interessa é essa extensão. Eu não estou estudando aqui, não é extensão, aqui, você sabe como é que chama o verbete?
Extensão consciencial. Então eu vou dizer o que o raciocínio falho meu pensa. Eu acho que o microfone é a extensão do laringo. E eu acho que o alto-falante é uma extensão para quem ouve, né? Que permite a extensão da audição. Mas não adianta, é o maior. O alto-falante é aquele. E que agora vamos ouvir piquenique trágico, que alguém me oferece alguém, e esse alguém sabe quem. Você quer coisa mais de dentro da pessoa que ofereceu isso? Está atingindo a outra. É alto-falante. Escuta, você já viu o que eu já escrevi sobre alto-falante? Claro, eu sempre tive essa pergunta, eu já tive a oportunidade. Agora, você sabe que quando eu fui falar em alto-falante lá no Instituto, criou uma celeuma danada em torno de mim, né? Talvez o Mário Quem é que tem a consciência que vê com alto-falante? Quase brigaram comigo a hora que eu falei isso, que eu escrevi um artigo sobre alto-falante. Agora eu falei assim, gente, é uma das coisas mais sérias que tem. O alto-falante tem matado gente. Mas como tem matado gente? Sim. É barulho demais, a pessoa aumenta os decibéis, ela fica doida, morre mais cedo. É um processo de ruído. Professor. Se de calibrar isso aí, que é uma coisa muito séria. O problema da minha é o seguinte. Laringochakra, a extensão do laringochakra da pessoa, ela está indo além. Ela não está entendendo isso. Agora veja. A extensão da fala da pessoa. Mas tem uma coisa mais séria. Amigo, você sempre vai ter problema quando eu escrever sobre caracterologia e taxologia. Porque, às vezes, as coisas têm aquilo que eu chamo de aproximação simples. E isso aí não tem jeito. Esse aqui é das aproximações simples. Agora vamos olhar, presta atenção. Por exemplo, aqui, ó, macrosoma. Esse você não pode reclamar de nada, porque esse é dentro da pessoa, tá certo? O FIEX. Esse é terrível, que é a pessoa com a extrafisicalidade. Esse aí torrou tudo. Parapsiquismo. A gente está falando aqui é o auto-parapsiquismo, que é a autocognição. Então, como é que fica? Projetabilidade lúcida. Outra coisa, você está vendo que a maioria aí está bem dentro do processo da consciência. Como eu não consigo dar esse pulo, para mim, se fosse caracterologia, deveria ser o macrosômata, o efexista, o projetor. Se esse verbete fosse assim, extensão da fisicalidade, aí tudo certo, você estaria certo. Eu teria que colocar a taxologia. Mas é que isso aqui não é não. É da consciência. É extensão consciencial, é da consciência. Então, eu acho que a caracterologia está bem em cima do lance. Professor. Agora, outra coisa, eu ponho 14 categorias de extensões da consciência mais evidentes ou explícitas. O alto-falante eu estou pondo como extensão da consciência. Sim, eu compreendi. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu vi que daqui dessa lista de 14, 4 tem a ver com a multidimensionalidade, com fisicalidade e tal. 10 são coisas assim da... Mas Renquen aqui, do dia a dia, da vigília física ordinária. Enfim, da evolução do homem, mas não necessariamente tão grande. Mas aí eu reparei, o senhor colocou, por exemplo, a TENEPS. Não estaria entre uma coisa... Não, mas eu coloquei coisa pior aí, né? Eu coloquei o FIEX, ela já engoliu a TENEPS há muito tempo. Não precisa de pôr. Não é verdade? É óbvio. É porque tem umas coisas tão ruins, depois se umas deixar coisas a conta tão... dela, ela é do detalhe, ela é uma das que estuda mais detalhismo aqui, ela é uma fera. Agora, você entendeu? Eu já coloquei o FIEX, que é para envolver isso, não precisa... Então, você acha que não valeria a pena aumentar, incluindo a... Não, tem coisa pior, arco voltaico também, para colocar ali, ó. Isso acho que não valeria a pena. Estado vibracional. Não, com o FIEX eu já engoli isso tudo. Uma pessoa não chega ao FIEX sem estado vibracional, sem arco voltaico, sem TENEPS, sem interassistencialidade, sem desassim. Ela não vai chegar nunca no FIEX. Sim, é que está tão acima. Não, mas é o necessário. Por quê? O FIEX é uma das coisas mais egóicas que tem na Terra, sendo que é extrafísica. Vocês já pensaram nisso, não? Alguém aí não pensou nisso? Uma das coisas mais egóicas, no entanto, é totalmente extrafísica. Totalmente não, porque a raiz está na consciência. Mas, vamos dizer, 99%. Está certo, ali? Vamos em frente, você está certo. Professor, sim. A questão do alto-falante aí, eu gostaria de contribuir, que é o seguinte, o alto-falante é quem transforma em som. O sinal em som, então é a extensão do laringochakra, acho que está bem adequado.
O microfone, o que ele faz? Mas o laringochaque é que emite a energia. Isso é que é a coisa mais séria. O alto-falante é a mesma coisa. Pois então. Está adequado. Então o problema todo é esse, energia consciencial. Esse é que manda. E o alto-falante? Então, alto-falante, se não tiver, mesmo que seja do cachorro, o cachorro vai lá e energia dele. Tá certo? Agora veja, é caracterologia, é da consciência. Agora, ó, a mim também tem que ver. Esse negócio da caracterologia tem a egologia, a perfilologia, tem uma série de logias nisso. Ao todo são 9, tá? Eu, quando colocar lá o meu dicionário polimático, essas coisas todas vão aparecer. Vocês vão ver muito mais nome que tem. Agora, já tem gente que me pediu para publicar esse dicionário polimático logo, mas eu não posso, porque eu estou trabalhando nele todo dia. É uma das coisas que permanentemente eu acrescento alguma coisa. A gente é muito difícil, a gente sempre deixa para trás alguma coisa que você sabe ou que você anotou. Olha, eu às vezes quando eu vou olhar, que eu estou pensando que o negócio está completo, não, tudo que eu sei está aí, que nada. Passa um dia e fala, não, mas tem aquela palavra, como é que... Isso acontece com vocês? Agora, então, é uma coisa terrível. O polimático, eu desejaria colocá-lo mais assim, adulto, mais profissional, entende como é que é? Então, precisava de aumentar mais. Ele já aumentou muito. Quando eu comecei, ele era 1/3 da realidade hoje. Mas ele ajuda muito, porque ele tem uma parte seguinte. Tudo que é positivo, tudo que é mais ou menos e tudo que é negativo. Você já viu lá, né, como é que é o polimático? Então é um micro glossário, um micro vocabulário polimático, entende? Então essas coisas tem. E outra coisa, aquilo entra com o mais ou menos e o menos. Tudo vem antes de cada termo, na ordem alfabética. E ali eu dou também o resumo de cada tópico daquele. Agora tem tópico que já é uma meia página. Tudo é uma palavra depois da outra na ordem alfabética. Agora tem umas que a pessoa vai ver e fala, não, eu nunca pensei que isso aqui tivesse relação com isso. Por isso que vai ajudar. Bom, pode falar. A UFIEX, ela é extensão de que característica da consciência? Ela é extensão da consciência em tudo. É do holossoma dela, mas a partir do paracérebro da consciência. Então a coisa muda de figura. Ela é a consciência é um princípio organizador da UFIEX? A consciência. Vamos dizer, não é o princípio organizador, não. Se você for a rigor, ele é a sede. O corpo da pessoa, o paracérebro dela é a sede da UFIEX. Tudo depende do paracérebro. Ela está em outra dimensão, interdimensional. Está em outra dimensão. Por isso que o negócio é o seguinte, você tem aqui um produto externo. Por exemplo, o UFIEX. Você pode passar um dia que não tem nada. A hora que precisa, ela aparece. Aquilo sai de você. Então, isso é uma emanação dos seus fluidos, como eles falavam. Dos seus eflúvios. Isso é que é o problema do estado vibracional, que é o problema da psicosfera da pessoa. Tudo está nisso. Isso exige uma manutenção constante, ou é só quando tem algum... Escuta, isso aí, para a pessoa entender bem o UFIEX, o ideal é aqueles que já fizeram muita projeção e que já viram aquilo que nós chamamos de bolsão extrafísico. A UFIEX nada mais é do que um bolsão extrafísico particular, individualíssimo, cujo responsável é uma consciência. Isso é igual quando você fala que... Agora veja, isso é uma das coisas mais evoluídas que já apareceram na Terra e que já existe há muito tempo, mas era uma coisa raríssima, esporádico, era só problema de serenão. Agora não, com o problema da reorganização, essa coisa toda, eles começaram a acionar o processo para a pessoa começar a mexer com isso. É lógico que nós todos que mexemos com uma coisa dessa, somos ainda jejunos, somos noviços, calouros, estamos engatinhando com essa história. Agora, é uma coisa impressionante, a hora que você tem aí, você chega lá, tem aqui, como eu falo, um campo de futebol cheio de gente, aquilo tudo está distrito a você. Aquilo perturba a vida da gente aqui. Quando tem muita gente no UFIEX, eu tenho problema no meu dia a dia. Então eu tenho que trabalhar mais. Outra coisa, todos os meus sinais acusam muito.
Ontem, por exemplo, eu tive o meu sinal de campainha violento dentro de um trabalho meu. E eu fiquei tudo frustrado porque eu não pude ver nada. A gente só auxiliou, mas eu não vi nada, não entrei nada. Então, deve ser coisa terrível a distância. Isso foi, ontem que eu estou falando, foi agora de madrugada. Era mais ou menos 4 horas da manhã. Entende? Mas eu senti o sinal de campainha, é a hora que vem esse sinal, é dos mais violentos que tem. É o pior do que aquele de submarino. Entende? Então é aquele negócio. Mas é muito diferente de zumbido, de tínitos, esse negócio todo que a gente tem. Muito diferente. E aquilo envolve, eu noto direitinho que é o meu processo de psicossoma. É igualzinho quando eu recebo um banho extrafísico de energia de amparador, que aquilo vem no completo, no total, na totalidade, entende? Dá um problema geral em você, como fosse um chuveiro. Esse som é de chuveiro, ele é envolvente. Agora, a hora que eu vi aquilo, eu deixei tudo que eu tinha. O que é engraçado, eu estava no banheiro, você está entendendo? Eu estava no banheiro tomando água, que um dos lugares que eu tomo água é no banheiro. Então, lá estava tomando água quando deu aquilo. Fazia muito tempo que eu não tinha nenhum sinal disso. Quando é assim, é problema mais sério. Quase sempre envolve coisa mais séria, etc. Eu quero ver até se houve alguma coisa, algum acidente, algum troço assim qualquer. Era mais ou menos 3 e 4 horas da manhã. Uma analogia grosseira, não sei se vale, é aquilo que você fala, quando tem o frontochakra, que ele faz uma tromba e vai da pessoa. Parece. O FIEX seria mais ou menos uma tromba. Mas só que ela é fixada. Uma outra coisa também é o problema da mulher grávida. A gravidez também parece com isso. Tem outras coisas também. Aquele problema da pessoa que nasceu, que ficou com um pedaço do irmão gêmeo dela. Sim. Parece isso também. Essas coisas todas, outra coisa que parece é aquele que eu já expliquei isso, parece que está no Projeciologia, que é o problema da astronave que leva a outra um filhote em cima. Está entendendo? Mais ou menos aquilo também, aquilo lá dá uma ideia mais ou menos da situação. Então, o amparador de FIEX, ele só administra. Toda a função de estrutura ali é da... Administra. Agora o problema todo, tudo repercute em mim. Não nele. Não. Então o processo da repercussão é meu. Agora, por que isso? Devido às energias da matéria, da carne, da célula humana. Isso aí é que é o problema do FIEX. Então as consciências que chegam ali, elas têm que estar distritas a essa necessidade. Então, por exemplo, uma das coisas que tem mais é aquela consciência que se despertou, o que precisa de maior despertamento. Tudo ao FIEX ajuda demais. Porque ali o ambiente está adequado para isso. Agora, você já pensou a hora que tudo isso são planos que eu ainda quero ver como é que é, porque isso eu ainda não estudei muito não, nem quando eu era só o Zéfiro lá, esses anos que eu passei fora. O que eu quero ver é o seguinte, uma reunião de ofiexistas dessomados. Eles já dessomaram. Então eu quero ver o que aconteceu, os resquícios da situação. Como é que foi feito? Outra coisa, quero ver se os amparadores dessas OFIEX estão lá. E quero ver as coordenadas disso. Aí é chamar a Cris, ela não está aqui hoje, não, para a gente ver o para-estatuto disso. Como é que esse negócio funciona? Isso eu quero estudar antes do próximo corpo. Eu quero fazer força, vou estudar. Está entendendo? Porque OFIEX é uma coisa absurda. É um negócio difícil até de você admitir. Eu só admiti o nível de OFIEX que hoje eu admito depois que eu comecei a trabalhar com isso. Antes, devido ao meu princípio da descrença, meu modo de ver as coisas extrafísicas, não dava. Agora, hoje eu vejo tudo como é que é. Agora, outra coisa. Por que eu me interesso pelo OFIEX? Porque eu acho que é a ponta do iceberg do serenão. Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Se a gente começar a entender isso, nós vamos entender mais a serenologia. Então, posso falar assim, que a paz íntima, a homeostase interior, ela é a terapêutica do FIEX. Se você estender isso, né? Agora, o que eu vejo mais sério, Jarbas,
É a continuidade, o Mais do que a energia, continuismo, a fluência constante e equilibrada do processo. da homeostase. Eu mesmo falo lá com o amparador, falo assim, ó, se você vê que eu estou alterado em qualquer coisa, corta meu FIEX. Entendi. Dá um jeito nisso. Eu reconheço isso, porque o que eu vejo é o seguinte, você tem que manter aquele equilíbrio. Agora, esse equilíbrio não é aquele que eu apareço aqui. Eu posso aparecer para você, faz piada, tal, um milhão de coisas, vamos dançar até um samba de carnaval, isso não quer dizer nada. O problema é lá dentro, como é que eu estou. O problema é aquele negócio, falo aqui com toda a veemência, depois eu olho e falo assim, não tem nada, não há adrenalina. Mas agora, por exemplo, eu não vejo, eu falei também com ele lá, esses dias mesmo eu voltei a falar lá com ele. Pelo seguinte, meu processo de saúde, ele não sabe na minha idade como é que é isso. Eu não tenho ideia dessas coisas. Outra coisa, eu não quero errar por ignorância. Eu não sei como é que eu vou decidir uma coisa dessa, não sou eu. Enquanto estiver funcionando, eu estou aí, né? Então, mais do que a energia... Se eu estou com a caneta na mão, eu vou continuar escrevendo. Agora, se quiser, me tira a caneta que eu deixo de escrever. Entendeu o que quer dizer? Mais do que a energia, então, seria a homeostase íntima, que é a terapêutica do FIEX. Permanente. Aquele nível adequado. Lembra daquele negócio que eu falo de energia? É preferível você ter 10% de energia, mas constante, que todo mundo pode confiar, inclusive o amparador, do que ter um dia 5, no outro dia 95. Isso não resolve. Então, pode falar que ela está mais para a central extrafísica da fraternidade do que da energia? Olha, aí tá difícil, hein? Você agora me pegou Não, dentro do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Pelo seguinte, tudo isso é importante e mais alguma coisa. Eu acho que a CEF, a SEV, a CEE, tudo vale. Tudo terapêutico. Tudo. O negócio envolve toda a sua vida. Você sabe que eu, há algum tempo atrás, quando eu comecei e vi que eu estava já funcionando com o FIEX, tudo que eu ia fazer de novo, eu pensava no FIEX antes. Isso vai afetar o FIEX? Eu era implicado com o negócio. Agora, eu tenho uma leve impressão que a maioria vai passar por isso. A fase de transição, a pessoa vai ficar... Porque, pensa bem, é igualzinho a mãe que está amamentando. Uma mãe que amamenta, ela não está sempre preocupada com o filho? Ela sai, como é que fica? Não, mas tantas horas, eu tenho que voltar lá, tenho que dar de mamar para o bebê. Não tem isso? Era isso que eu sentia. Por isso que eu comecei a fazer essas relações, inclusive com a gestante. Que o problema aparece. Agora, só que tem que lá a situação é diferente. A gestante, ela pega um ou várias consciências, mas que estão adstritas ao corpo diretamente, biologicamente. Esses outros não. Estão adstritos à minha psicosfera do ponto de vista da energia consciencial. Essa gestação é diferente. Agora, outra coisa, isso também não tem nada que ver com o caso do EM. A pré-mãe, isso é outra coisa. Por isso que, assim, agora, olha, essas três coisas estão mais ou menos dentro do mesmo campo, mas não são iguais. Gestante, OFIEX, pré-mãe. Por isso que mesmo uma consciência, um mega sediador lúcido, ele ofere vantagens de estar no OFIEX, né? Ele tem vantagem de estar lá. Não, ele não tem só vantagem, ele vai sentir mais lúcido. Não é por causa de mim, é por causa do ambiente que foi construído. Escuta só, pense na OFIEX como sendo um laboratório desse que nós temos aqui no CAEC. Agora vamos supor que eu estou com o OFIEX faz 20 anos. O que é que já não aconteceu lá? O que você pensar já aconteceu. Todos os precedentes, todos os exemplos, tudo quanto é sucesso de coisa já ocorreu. Eles já sabem o meu gabarito. Então, para mim, deve ter assim, essa OFIEX, número tal. Ela alcança até isso assim. O fôlego desse indivíduo é isso. Está entendendo? Ele sabe disso tudo. Agora, é um absurdo a OFIEX para a pessoa entender isso, mesmo para o dito cujo responsável. Com o passar do tempo, o negócio é muito difícil. Uma outra coisa, você fica arranjando uma opção de compromisso aqui na vida humana.
Aqui depois você começa a pensar, não, eu Ofiex. Você está entendendo? Você sempre está preocupado com aquele algo mais, que é vamos dizer, no caso, um reboque. Acho que a TENEPS já é assim, né? Não, mas a TENEPS é frágil, né? É bem mais fraca. Esse outro aqui é muito mais sério. A TENEPS, ela tem um local físico, entende? Intrafísico, aquela sede, tem tudo ali, o lugar que você faz, etc. Então é um aparador que te ajuda. Agora, esse outro não. É inconsútil. Você está entendendo? Pensa. Agora, ó, não há mais nada tão transcendente antes da cosmoconsciência do que o Ofiex. A meu ver, essa é a minha opinião. Nem as centrais extrafísicas não dão essa ideia. Pode falar. Valdo, por que uma consciência é responsável por esse bolsão extrafísico? Porque é ela que tem as energias de bicho, de animais, que é o negócio dos que eu falei aqui. Como é que é? Lá do Vico. Hã? Não, eu falei o que é. Como é que chama? Do subhumano, da questão. Não, e o nome? É isso. E depois da dessoma, como é que fica o Vocês não sabem do nome, né? Eu nem sei aqui se andei escrevendo, que eu falei o nome italiano propriamente dito. Jean Basti. Bestioni, com I no fi. Bestioni, que é a bestia. É vamos dizer, o pelotão de bestas. Não é essa bestia que é o carro, não, tá certo? Não é a besta, não. E nem a besta aquela de atirar, não. Eu estou falando é o primata, né? Para não falar outras coisas piores, né? Para não falar que é o cara lá da Sibéria, como é que chama? O mastodonte, né? E depois Bestione. Depois da dessoma, como é que fica a Ofiex? Não, na hora que a pessoa dessoma, instantaneamente aquilo desaparece. A hora que desliga o psicossoma ao corpo humano através da psicosfera, ou seja, da energosfera, o holochakra, aquilo some. Some tudo. Agora veja, isso nunca acontece intempestivamente. Se a pessoa começar a trabalhar aqui e tiver alguma coisa com crise, ou a doença, ou qualquer coisa, ele já extingue o negócio antes. Você entende? Quem dirige aquilo é gente muito viva. É gente que sabe mexer com centrais extrafísica, comunex, essa coisa toda. De modo que está tudo sobre muita segurança. E aí tem a dessoma, então acaba a Ofiex. Acaba. Como é que passa a ser a assistência dessa Não, eles... Ok. Como é que chama isso? A hora que você faz uma coisa que você passa para outro lugar. Remanejamento. Aí o para-remanejamento. Eu já escrevi sobre isso. O para-remanejamento, ele envolve um monte de condições. Não é só com a dessoma da pessoa, não. Tem um monte de coisa. Muita coisa que mexe. Muitos fenômenos, muita coisa que tem. Toda a freguesia da pessoa de assistência envolve para-remanejamento. Pensa nisso. Tá certo? Estamos pensando muito hoje, hein? Olha isso. Valdo. Sim. Aqui. Pode falar. Você colocou aqui na antonimologia mini extensão da consciênsula e na elencologia você coloca a consciênsula. Eu queria entender por que ela está na elencologia. O que é que está? Antonimologia, o que é que você falou? Mini extensão da consciênsula. Mini extensão da consciênsula. Consciênsula. E a consciênsula depois dos bestione, é isso? Mas por que na elencologia você botou a consciênsula? Aonde que é que eu coloquei? Elencologia. Na elencologia. Sim. O que é que você quer? A consciência está aqui. Qual o problema? É que eu achava que se ela tivesse na... Não, eu posso pôr. Qual é o problema? Agora veja, eu estou chamando a atenção da mini extensão da consciência lá. Agora, quando eu falo perfilologia, está escrito aqui, elencologia. Você leu antes? Olha lá, elencologia. Aqui entra todo mundo. Qualquer um. Aqui, ó, consréu ressomada, consim baratosférica, a consim eletronótica, a consim lúcida. É elencologia. Todo mundo que mexe com isso aí. Todo mundo tem relação com essa extensão. Agora veja,
A mini extensão da consciência, ela existe. Mas não é uma extensão consciencial? Até um certo ponto, mas é mínima, né? Então, por isso que eu coloquei. O que me interessa é que todo mundo aqui haja com uma mega extensão. Por isso que ele está chamando a atenção. Agora, lembre-se, eu falei aqui já, ó. Tema central, neutro. Tá certo? Certo. É que você falou na sinonimologia da max extensão da consciência livre. Eu queria que você falasse só. Aonde que está isso aí? Que número que é esse? 10. O 10? É o último. Max extensão da CL, sim. O que você quer? Eu só queria entender melhor. Esse aí, minha filha, até eu. Eu só falo. Eu também não sei. Empatou comigo, viu? Se você souber antes, você me avisa, tá? Se eu souber antes, eu te falo. Tá certo? Agora, ó. Aqui, ó, existe umas coisas que eu vou colocar que eu falei no início. Você viu o que eu falei, né? Aqui, ó, no 07, na sinonimologia, alargamento consciencial, eu vou pôr anticonstringência consciencial e antirrestringimento consciencial. Que a extensão, ela acaba com isso. Então, por exemplo, isso que nós estávamos falando do OFIEX é justamente isso. É o anticonstringência, acabou. A constringência, o restringimento. Essa palavra constringência ela é mais usada na linguagem erudita. Agora, ela existe. Olha no dicionário, pega aí que vocês vão ver o que é que está falando. É o processo da redução, da coarctação. Entende? Ela existe. Isso não, né? Tem um monte, né? Não. Parece umas 100 pessoas. Não. Eu quero passar a frente. Queria só perguntar um negócio do OFIEX, claro. Não vou atrapalhar ninguém. Isso tem a ver com Max descoincidência, OFIEX? Max descoincidência. Até um certo ponto. Sem isso, a pessoa não tem lucidez fora do corpo. Ela não funciona no OFIEX. Aqui, não dá para ter uma OFIEX se a pessoa não tem uma PL avançada. Sabe o que é PL? Projeção lúcida. Projetabilidade lúcida. Tá, mas eu estou atrapalhando alguém, mas eu só queria saber isso. De qual veículo? É do energossoma? É do holossoma. Agora, a parte mesmo, quem dirige, como sempre, é o paracérebro, né? Agora, no caso do OFIEX, a energia é demais. É aquilo que eu estava querendo falar. Que o negócio talvez seja mais o equilíbrio da pessoa, mas não é. É tudo em conjunto. Talvez seja aí, Marcos, é que é o ponto mais difícil do OFIEX. É quando as manifestações dizem respeito a uma condição íntima da consciência de modo atacadista, entende? Coletivo, completo, integral. Não é de quantidade, de abrangência, de panorâmica. Pouco a pouco. Isso. Aí, o processo da maxi-coincidência. A maxi-coincidência é íntima. Você está certo. Manter a organização, a arrumação do OFIEX, né? Está certíssimo. Maxi-coincidência. Professor, pode falar. Aqui na caracterologia, o professor, no item 2, casa, fala da domótica. O professor já usou esse termo antes, eu queria saber porque esse termo me interessa. Domótica. Agora aí é com a Minerva. Ô Minerva, fala aí. Você que andou estudando a domótica, fala aí. Outro também que eu acho que andou estudando foi o Everton, né? Não foi? Você também. Mas fala aí, ó, chefa. Explica lá. Automatização da casa. Tá certo? A automatização Agora, da tem casa. outra coisa que você estudou na mesma época que todo dia tem gente perguntando. Você lembra o que é? Tem uma outra lá, na Atura, não sei o que é. Tem um problema também aí. Não é só a domótica, não. Tem várias dessas. Tem umas palavras que são difíceis da gente distribuir, de divulgar, né? Professor, sobre essa questão da casa ainda, o fato da pessoa ter duas casas, a gente vê vários jovens, mora com o pai, mora com a mãe, tem duas casas. Como é que você analisa isso de forma consciencial? A primeira coisa, essa pessoa não se dá bem com isso.
É igualzinho você, se você viaja muito e todo dia você tem um hotel diferente. Isso não é o ideal. Quando a pessoa assenta a âncora no fundo do mar, é sempre melhor. Esse negócio de estar com a dromomania demais não dá certo. Agora, essa dromomania, mesmo que seja de 2 lugares assim, ela é problemática. Por quê? Não há fixação das energias, o óleo pensando da pessoa não fica bom. Eu falo aquele negócio do carioca, né? O político carioca que fica com a perna num barco e o outro no outro barco. No fim, ele afunda e os 2 barcos também, tudo junto. Então aí é a mesma coisa. Agora, por isso que eu falo, também tem outra coisa que eu falo. Divórcio de pessoas, de um casal que se divorcia com um filho pequeno, é um senhor problema para os filhos. Isso é um problemão. Todo mundo que chega e fala, não, eu estou com ideia de fazer um divórcio. Eu falo assim, você tem filho com menos de 21 anos? É a primeira pergunta cretina que eu falo. Se tem, pondera. Vai para casa, pondera mais um mês nisso. Não resolva nada agora. Porque, gente, é terrível. Até os filmes americanos já descobriram isso. Eles já estão começando a falar nessas coisas, porque isso era tabu nos Estados Unidos, o divórcio com essas coisas. Mas agora é um tal de saber a hora que vai contar a história para a menina dormir, a hora que ela vai encenar uma peça na escola. Sempre as mesmas coisas. Os filmes americanos estão trazendo isso como padrão atualmente. Tem uma série de condições. A hora que o menino foi aceito no beisebol, então ele vai entrar e ele está numa posição fora de série. Meu pai tem que estar lá. Aí o menino olha e vê que o pai está lá. Pronto. É uma bobajada, né? Mas é o padrão. Americano tudo, e filme americano tudo é o padrão, né? Uma coisa séria. Agora, ó, eu recomendo a vocês, não está só vendo esses canais de filme americano, não. De vez em quando é bom ver o Euro Channel. Sabe? Aquele vale a pena, porque tem os filmes europeus que trazem umas novidades. Tem umas piadas diferentes, alguma coisa mais certa. O diálogo, às vezes, é um pouco arrevezado, diferente. Seja em francês, alemão, seja o que for. Mas vale a pena, porque tem legenda, para quem não sabe. Euro Channel. Às vezes vale a pena ver. Não é bom só ver filme americano, não. Chega num ponto que você já sabe tudo. A hora que aparece a bandeira americana, a hora que o carro vai cair na pirambeira, a hora que a pessoa, I'm sorry, a hora que ela fala, e o seu pai? Aí, não, ele morreu, I'm sorry, aquela história é sempre do mesmo jeito. Eu acho que todo mundo aqui já é ator, é capaz de, essas cenas básicas, todo mundo sabe fazer. É a baboseira, como disse, é a psicobaboseira, como diria o nosso amigo, né? Tem uma opção de coisa nesse sentido. Mas olha, eu tenho aqui outra pergunta. O fato de a serenona rosa dos ventos ter se deixado localizar, pelo menos parcialmente, indicaria um boom ainda maior na conscienciologia nos próximos anos? Por que o australino é menos citado, sendo que está intrafisicamente mais próximo? Não. O australino é menos citado. Por mim, eu cito mais o australino que a rosa dos ventos. É que a rosa dos ventos é lá do Nordeste. E é da turma do Mental Soma, que é de Natal, né? Rio Grande do Norte. Sabe, o Rio Grande está no Norte. Então é bem mais, por isso que eles citam muito a rosa dos ventos. Mas agora, o problema todo é o seguinte, isso aí não tem nada a ver com a conscienciologia, não. O problema é que nós temos que fazer força. Agora, eu espero, por exemplo, que essas personalidades que nós temos aqui, ó, que vão se transformar em pouco tempo em serenões, aí nós vamos poder ter uma coisa mais em casa, não é isso? Eu espero. É de vocês, é dessa massa aqui, ó, que tem que aparecer esses serenões. Agora, eu acho que todo mundo aqui é mandrake, né? É milagreiro, né? Faz prodígios. De modo que vocês que são contorcionistas da evolução, não é isso? Como eu digo, animais, não é isso? Agora aqui, estive na casa de Michel de Nostradame, exteriorizei energia na sala de trabalho dele durante uns 10 minutos, e entrei em descoincidência física vígil. Me vi então passar pelo grande vórtex e acessei de maneira bem nítida imagens do futuro, inclusive condições possíveis de uma futura Seriex.
Experimentei de maneira similar, porém menos potente, os holopensene da Casa de Balzac e da Biblioteca do Instituto de Metapsíquica. Portanto, pergunta, esse Instituto de Metapsíquica é da França. A última vez que eu fiquei sabendo, ele estava em Paris. Eu posso até trazer que uma pessoa me deu um livro agora novinho sobre a metapsíquica deles lá, da metapsíquica, lá deles, lá de Paris. Eu vou trazer qualquer hora para mostrar. Portanto, eu pergunto, existe algum método para aproveitarmos de maneira mais produtiva os holopensene do passado para a recuperação de consciência? Podemos dizer que os holopensenes locais, nos exemplos acima citados, são extensões conscienciais? São. Eles são iguais ao laboratório que nós temos aí nas ICs. Agora, seria bom você, quando encontrar com Wagner Alegretti, pergunta para ele sobre isso, que ele já teve experiência desse modo. Ele pode te orientar numa opção de coisa sobre o holopensene do passado. E outra coisa, é bom você estudar também um verbete que nós falamos, forma holopensênica. Isso aí pode te ajudar também. Dentro da questão da maxi-dissidência, pode-se dizer que o Jung foi o maxi-dissidente da psicanálise de Freud? Até um certo ponto. Outra coisa também, o Lacan foi outro também, né? Pode-se, nesse caso, considerar essa maxi-dissidência como evolutivamente positiva? Olha, não é tanto assim não, mas foi, né, de algum modo. Mas é preciso saber quem é que foi maior do que o outro. Aí é difícil, né? Porque ele não saiu da psicanálise, ele ficou lá dentro. Uma maxi-dissidência grande teria sido admitir, por exemplo, a série X, admitir o processo da catarse com raiz multi-existencial, aí sim. Pode-se afirmar que a maxi-dissidência é um turning point evolutivo para alçar ideias mais avançadas evolutivas? Não, já é um turning point prático, né? A pessoa já está um ponto acima dos seus colegas de evolução, aqueles que ela estava mexendo antes, e está chegando para outros colegas um pouquinho mais avançados. Isso é que é a maxi-dissidência, é um pouquinho mais. Então já há evidência disso, a coisa mais séria. Agora, veja, ter uma maxi-dissidência não é fácil, não. Uma maxi-dissidência que eu estou falando assim, considerada, com bom arcabouço de ideias, uma coisa mais avançada, com verpons. Uma maxi-dissidência, quase sempre, ela tem que implicar a verponologia, senão não é tanto, né? Então, isso a gente tem que também ponderar. Professor, aqui é. Sim, pode falar. Na página 41, no item 4... Cosmoconsciência, a extensão do livre-arbítrio, da liberdade, da autoexposição e das bases da influência pessoal da consciência. Liberaciologia, cosmovisiologia, cosmoconscienciologia, condição da CL. Com relação ao FIEX, como é que funciona isso? Isso aí, o FIEX está bem aquém dessa realidade. Ainda está no início do princípio do começo. Está entendendo? A cosmoconsciência é mais séria. A vivência disso. Agora, uma coisa que você pode falar sobre a OFIEX é sobre projeção lúcida, sobre descoincidência vídeo. Aí sim, aí tem muita relação, bem íntima. Entende? Descoincidência vídeo tem relação com isso. Eu perguntei para o enumerador, já faz alguns anos, eu perguntei para ele assim, você acha que eu tive aquele período de descoincidência vídeo, que para mim foi tão marcante, que me criou tanto problema, para eu ter depois a OFIEX? Ele falou assim, foi. Agora você veja bem, aquilo aconteceu mais de uma década antes que eu comecei a ter a OFIEX para valer. Então, o que eu vejo é isso. A descoincidência vídeo, que é o processo da PL, mas de uma maneira mais consciente. Então, você tem, por exemplo, a projeção de consciência contínua, é a PCC, como eu chamo. A PCC não é aquele povo da marginalidade, não. É projeção de consciência contínua, tá certo? Então, isso aí é uma coisa séria. Porque a pessoa, você tem que sair do corpo e voltar com inteira lucidez. Isso é o primeiro requisito para você manter um processo na UFIEX. A TENEPS é o seguinte, você trabalha, tem ali uma consciência, você está trabalhando com ela, e tem um amparador extrafísico. Mas a maior parte do tempo, você não sabe o que está se passando. Você cede energia, você dá tudo, mas você não sabe, não é isso? Agora, no FIEX não é assim. Você está fora do corpo, você está junto do amparador. Então, ali é como se tivesse as três consciências.
Você entendeu a diferença disso? Entendi. Então o problema da projetabilidade lúcida é muito importante. Ok, obrigada. Agora, ó, no início, uma pessoa tem isso aí, quando começa a funcionar com a PL, a projetabilidade lúcida, ela tem dificuldade, isso aumenta o processo do onirismo na mente dela durante o período de sono, ela cria problemas de, às vezes, projeções recorrentes, lembranças de projeções recorrentes, tem um período muito grande até o cérebro, junto com o paracérebro, assentar a poeira. Isso é mais do que 6 meses, eu acho. Entende? Aldo, Quinoa. Pode falar. Na página 40, no detalhismo, a gente poderia acrescentar a seção de principiologia, o princípio da explicitação comunicativa. Você acha que tem lógica? Olha, aí se for colocar desse jeito, tem um monte de coisa para pôr, né? Eu não vejo que seja direto. Você acha, Rosa? Assim, em tese, eu não vejo que seja. Pela explicitação, pela extensão. Porque o problema nosso é de extensão. A extensão é abrangente, é a coisa mais séria. Não é só isso. Porque isso aí, a maioria das coisas tem explicitação. Ficar claro, né? Na remissiologia, você coloca o verbete chão. Sim. Né? O chão, está dando uma olhada nele aqui, exatamente qual a conexão que o senhor faz mais forte? O chão é aquilo que eu brinco com o César. Você já viu falar com ele, não? Não. Então eu falei com ele, César, então você leva lá no tertuliário, chega ali no mirante e vê lá qual é a extensão dos meus domínios de prefeitinho da Cognópolis. Você entendeu agora? Assim que eu brinquei com ele aí, esse dia teve aí com o Jacques, eu falei isso aí, não, ele é o prefeitinho, ele te leva lá para ver a extensão dos domínios dele, aonde o sol nunca se põe, não é isso? A extensão. Você sabe que tem gente aí que já teve nessa época, né, onde o sol nunca se põe, que era a época da monarquia. Então ele mandava na terra inteira, o sol nunca se põe, nos meus domínios. Terrível, né, o cara pensava com ela. Então eu brinquei com o César, ó. São os domínios da Cognópolis. Sabe por quê? Porque o Jackson, ele, na hora que ele me fez a pergunta, ele não estava sabendo a extensão que era. Eu falei assim, ó, é 1.640.000 metros quadrados. Que ele pensou que fosse só aqui, do Cabeça de Boi. Eu falei assim, não, nós já compramos aquele outro terreno, aquele outro, só ali são 3, muito maior do que o Cabeça de Boi. Então eu falei assim, ó, você chega lá, você que é o prefeitinho, né, o prefeito específico, chama subprefeito, né, em alguns lugares, da Cognópolis, que é o bairro. Aí é o César, né, que é o mais pintado desse povo todo que está aparecendo. Mas está claro? Waldo, pode falar. Você falou do Jackson, jornalista. Sim. O senhor chegou a ler o livro dele, Iguaçu Secreta? O que o senhor achou? Eu vi alguma coisa, mas eu não cheguei a analisar muita coisa dele, não. Eu só vi assim, en passant. Ele já escreveu muita coisa, né? Agora ele me falou que ele tem dezenas de blogs, você sabia? De tudo quanto é tipo. Inclusive tem blog a nosso respeito aqui sobre certas áreas nossas de assistência. É interessante ver. Dá uma geral nos blogs dele para a gente ver. Vale a pena. Eu gosto muito do Jacques, sabe por quê? Ele tem um bom temperamento, já passou por poucas e boas e está sempre com um bom temperamento. Eu não é. É uma grande personalidade o Jacques. Ele tem bom humor, ele é abertista. Não, aberto, ele é totalmente aberto às coisas. Ele é muito místico também, né? Não, ele tem umas coisas ainda, né? Agora, eu acho que ele já andou melhorando. Pelas conversas que eu tive essa semana com ele já andou melhorando. Agora, veja, desde que eu vim para cá que eu conheço, Jacques, há muitos anos. Desses jornalistas que tem aqui em Foz, é um dos melhores, né? Eu, para mim, é dos máximos. Esse aí é um do teto aqui da área toda. Ele sabe disso. Poliglotismo bom, né? Não, tudo dele. Viaja bastante. Tem uma boa embocadura, o processo da, vamos dizer, da extroversão, comunicação. Ele é muito bom nisso. Pode ser. Agora eu estou curioso para ver o que vai sair na revista que ele fez. Essa é nova, né, para nós. Mas olha, quem é que está com o microfone? Tem alguém que está com o microfone na mão? Tudo jóia por aí? Pode
pode falar. Você sempre tem. Pode pegar. Tem nada a ver com o negócio de hoje. Olha, não estou cobrando nada. Você está preocupado até o ano 3000. Até o ano 3000. Ele está sempre preocupado com os outros, você já viu? Então, é sobre a sessão de tema, né? Temática. Sim, tematologia. A tematologia. Que eu chamo aqui de teor, mais ou menos. Né? Eu não entendi ontem, quando alguém perguntou por que estava neutro se era lixo mnemônico, né? Mas eu entendi o que você respondeu. Você disse que era para se alguém tivesse... O que eu entendi foi que se alguém tivesse classificado alguma memória como lixo e aquilo não fosse lixo, num caso específico, né? Então você não poderia desconsiderar. Porque nesse caso não... Então eu queria entender essa seção melhor. Então deixa eu te falar. O tema central neutro, tudo que diz respeito à pesquisa ou investigação é neutro. Você não sabe qual o interesse daquilo, qual a intenção que está ali, qual o resultado que vai sair disso. Tudo que diz respeito à investigação, à pesquisa, ao processo de ciência, é neutro. Por melhor que seja, vamos supor, você vai estudar alguma coisa extrafísica, mas partindo daqui com a outra pessoa, como é que você vai confiar nisso? É neutro. Você não pode falar que seja homeostático. Tá, mas todos os verbetes são em termos de pesquisa. Não, mas você vai ver. Olha bem os que eu já coloquei como neutro. Você vai começar a entender qual é esse universo. Qual é o micro-universo disso aí. Entende? Agora veja. Hoje nós temos mais homeostático do que neutro. E tem mais neutro do que patológico. E eu comecei falando mais dos patológicos, porque senão não tinha jeito de falar. Se eu começasse a falar em só coisas celestes, ninguém ia me escutar. Eu tenho que falar na dor de barriga, no dedão que quebrou, no tropeção da pessoa, aquele negócio, na fratura da clavícula. Como é que é? Sexo, dinheiro e sangue, Isso. Não, sangue, suor e lágrimas. É o do Churchill, na Segunda Guerra. Sangue, suor e lágrimas. O pessoal vai tudo em cima, né? Você fica até livre para fazer as coisas que tem que fazer. Mas então, eu tinha entendido que era nesse caso, que deve ser esses outros casos, é para a pessoa não fechar a questão da classificação, porque pode estar errada a classificação dentro daquele tema, do tema que eu digo agora do verbete. Por exemplo, eu tenho um conteúdo mnemônico, nesse caso desse verbete, né, que não é lixo, apesar de eu considerar lixo. Aquilo me serve para alguma coisa. Então, você põe um neutro aqui para que a pessoa não considere de cara, para que tenha cuidado com a classificação dessa Agora, a outra coisa também. Eu, às vezes, tenho um tema que eu quero chamar a atenção só para o lado bom dele, porque o negócio é muito sério, às vezes até avançado. Esse eu coloco um homeostático. Agora, por exemplo, eu já falei aqui, amanhã eu posso estudar isso aí quando está no mais ou menos. Na definição, às vezes eu vou mudar alguma coisa e vai passar para neutro. Às vezes o tema, lá no fundo, é o mesmo. Agora, isso é que eu chamo a atenção sobre o processo de definir as coisas. Toda definição, tudo que eu estou escrevendo começa por uma definição. Essa definição é importantíssima. E veja se elas são iguais às outras. Elas parecem, mas não são iguais. Está cheio de denorex dentro dos todos esses verbetes. Está cheio de denorex. Parece, mas não é. É por isso que eu estou escrevendo até agora um verbete baseado nessa história, que chegou perto, mas não é a mesma coisa. Eu concordo. Mas aí alguém ontem... não sei quem foi, acho que foi ontem, alguém levantou a mão e questionou isso, né? Então o que tinha lá? Não tem mais o verbete aqui, só se consultar aqui, mas tinha uma definição que era bem para o lado patológico, até ficou se comentando de patologia depois, né? E a própria palavra, né? De lixo, né? Então eu fiquei pensando, né? Então o problema só de deixar aberto a coisa nesse caso, né? Porque é sabidamente patológico, para que não tenha o caso da pessoa classificar errado e outra coisa, um objeto. Lixo não é uma coisa totalmente errada e nem também é doentio. Não é. É muita gente que vive do lixo. Você sabe, o povo fica só pensando nos lixões da Baixada Fluminense, aquele negócio mal cheiroso que tem. Você sabe, aqui ó, pega o Eurochannel, que tem até filme sobre isso. O filme os 3 pessoas, que eram uma mulher e 2 homens, que tinham o brechó,
que ele só recolhia material no lixo. Todo dia eles iam com um caminhão, recolhia, acertava a cadeira, olhava tudo, porque o povo julgava fora, porque quebrou, porque aconteceu. Às vezes o negócio tinha muito valor. Tem um programa na net que eles aproveitam ferro velho para fazer. O cara, lá no filme, por exemplo, num desses eles mostram que o cara pegou um galé. Você sabe o que é galé, né? O galé, que eles gostam de falar. Não. Que é os vasos, que tem valor. Agora, o cara ficou tomando conta e chegou um cara e se passou pelo vaso. Então, assim, isso aí é 100 euros. Ele pagou na hora. Agora, quando chegou a dona, que ele falou que ele estava tomando conta, falou assim, vendi, eu acho que é o máximo, porque aquele tinha aí uma besteira de um vasinho que não valia nada, eu passei ele por 100 euros. Aí você falou, vem cá, você vendeu, foi aquele que está aqui? Foi, bolas, o fulano, que é o sócio dela, comprou ontem por 300 euros. Aí eu falei, não, então eu vou tirar meu dinheiro, eu já pago isso tudo aqui. Eu falei, não tem nada disso. Eu falo que roubaram, galera. Fica por isso. Então fica por isso. Isso é no filme. Vocês têm uma ideia. Agora, vê, tudo pego no lixo. Lá, uma certa hora, ela está passando com o carro e pegou uma poltrona toda estilizada. Aqui teria que ser arrumado. Ela falou, não, isso aí vai dar um bom dinheiro lá. Depois, o outro cara quis fazer média com ela, pegou também uma abajur e levou. Mas ele não conhecia nada, é o mesmo cara que era namorado dela, que era o dono de uma empresa, de um dinheiro. Onde era isso aí? Na Europa, hein? Né? Isso era na Europa, né? Como é que é? Era na Europa isso. Na Europa. Então, mas reciclagem de rico. Mas então, mas é isso que eu estou falando. Veja, é lixo. Agora veja, isso é o lixo da Europa. Agora, lixo dos Estados Unidos. Né? Aí na Holoteca tem uma série de livros que foi eu que recolhi no lixo de New York. Outra coisa, em Londres havia um casal que nos ajudava lá quando eu ia fazer meus cursos das conferências, que eles praticamente fizeram o recheio decorativo de todo o big apartamento que eles arranjaram em Londres só com material do lixo. Agora, o melhor da história, ele vira para mim e falou assim, Valdo, eu peguei televisão que estava nunca tinha sido usada, novinha. O povo é doido em Londres, eles põem de tudo aqui. Então eu falei assim, o dia que tiver um Oldsmobile, você me fala. Que eu vou ver, mas é isso, vou ver. O dia que tiver um Rolls Royce. No Japão eles jogam fora coisas novas. Não, mas é isso. Praticamente novas. Agora, a coisa mais que eu já vi mesmo é nos Estados Unidos. Em Manhattan, eu era doutor em lixo, para ver onde é que tinha a área do povo que era intelectual. Que lá tinha uma área disso. E eu percorri e pegava tudo quanto era livro. Tem livro aí na Holoteca que eu trouxe de lá. Agora, às vezes eu pegava num lugar só, a primeira coisa que eu olhava é se não tinha cuspe. Porque o cuspe pode pegar tuberculose, outras coisas mais. Mas eu olhava, não. Eles geralmente colocam os livros, tudo acondicionado, com papel, e põe no lixo bonitinho, porque sabe que alguém vai pegar. Então eu pegava. Um dia eu selecionei 8 livros, só num local de lixo, só num. Está entendendo? Então eu sou um cara lixeiro oficial, que é isso. Depende de onde é que a gente esteja. Agora, sabe por que eu aprendi a ser lixeiro? Quando eu era garoto, sem dinheiro nenhum, aquela situação toda, havia uma loja lá do Fernandes, lá embaixo, na mesma rua da minha casa, mas embaixo. Então um dia eu saí da escola e fui dar uma volta, uma tarde, quando eu passo na frente da loja e vejo umas coisas no chão. Aquilo me chamou atenção. Quando eu fui mexer, descobri aquele punhado de moeda. Tinha 400, 200 réis, aquele negócio tudo antigo, dos R$1.000. Aí eu falei assim, não, minha mãe me falou, quando a gente acha tem que falar com os outros. Então deixa eu pegar. Peguei aquele monte de moeda, cheguei lá dentro da loja e falei assim, vem cá, essas moedas são aqui de alguém? Foi vocês que julgaram no lixo? Aí eu falei assim, não, eu preciso chamar. Chamou o cara que era o gerente da loja, ele olhou e falou assim, onde é que você achou? Eu achei no lixo. Isso aí tinha algum papel junto? Eu falei assim, não, tem uns papéis lá que é coisa de vocês, por isso que eu estou aqui falando. Eu disse, sei. Então é alguém que deve ter julgado, que saiu da caixa registradora e passou. O dinheiro é seu, pode levar. Eu saí com o dinheiro. Estou rico, tá entendendo? Então eu falei assim, esse negócio de lixo é uma coisa muito séria. Foi assim que eu aprendi.
Eu devia ter uns 8 anos nessa ocasião. Tem gente que sobrevive disso. Agora veja, ali ó, tinha vários R$400, R$300, daquela época lá. Você está entendendo? O R$400 é aquilo grandão, que era o máximo, dava para comprar várias peças de doce com ele, com R$400. Era o tal que a gente jogava dentro da piscina para pegar, porque ele é enorme, refletia, você via, era fácil de pegar no fundo da piscina. Porque tinha o problema da competição de quem é que pega mais rápido e tal. Tá, então, a princípio, todo lixo é neutro, né? A princípio... Pois é. Valdo, só para colocar aqui. Só para colocar aqui, a gente já recebeu na Holoteca a doação do aeroporto de caixas de livros, a maioria pocketbook, que os turistas desprezam na sala de espera do aeroporto. Pois é. Então, assim, normalmente é essas excedente, coisas, um caráter de excedente. O povo fica pensando em lixo só da Baixada Fluminense, aquele que dá... que mata as pessoas, que dá doença, que contagia, porque é tudo lixão mesmo. Aquilo realmente é terrível. O Brasil tem vários lixões assim. Agora, esses dias no jornal daqui apareceu que tinha uma rua aí que estava com lixão. Estavam reclamando no jornal para limpar. Agora, a cidade, se vai crescendo, sempre tem lixão, né? Depende do... Então, se há uma inundação, a coisa piora. Você quer falar? Bom, essas comunex que tem assim, igual o interlúdio e tudo, elas são extensões de quê? De serenões? Não. Elas são extensões quase sempre de gente que está em evolução aí, mais ou menos média. Um grupo. Então ali tem no máximo assim, o evoluciólogo que funciona à distância. Às vezes nem ele está lá dentro. Mas, por exemplo, tem já desassediado permanente, essa coisa toda tem. Mas senão não sustenta lá. Não tem uma analogia dessas comunex com o FIEX, não? Não. O FIEX direta não tem, não. Nem as centrais também tem nada a ver com isso. Agora, a superintendência disso, tudo tem serenões, tem evoluciólogo, tem tudo isso. Eles montam um holopensene e as pessoas migram ali e começam. Tem de tudo. Agregação. Agora, a Comunex, quase sempre precisa de ver o objetivo dela e a média da população permanente. E precisa de ver o percentual quase sempre flutuante, que é muito maior do que o permanente. É o povo que passa, porque a maioria são comunidades de transição. Aquilo está de passagem. E tudo isso tem relação com o processo de renascimento, né? E quem sustenta isso são os serenões. O serenão sustenta a maioria das coisas na Terra. Você pode não falar tudo, a gente fala a maioria, tá certo? Então, na interlúdio não teriam evoluciólogos lá, estariam mais... Quase sempre tem. Mas você não pode contar que lá é a residência dele, o domicílio dele, não é isso que eu quero dizer. Geralmente tem gente mais ou menos do mesmo nível, mas que está, às vezes, um pouquinho alçado dentro da responsabilidade, das atribuições, das funções que ele exerce. Ele sabe mexer mais com aquilo. Entende? Por exemplo, algum dos meus amigos tem funcionado muito aí na interlúdio. Igual o AIEC, o Espartano, de vez em quando a gente vê com eles. Mas olha, é muita gente nova que aparece. Do jeito que aparece com CIEX assistidas novas, tem muito amparador também novo. A gente vê isso todo dia. Agora, do nosso povo aqui, uma pessoa que tem muito contato atualmente, isso eu descobri não faz muito tempo, é a Rose Gardner. Ela tem muito contato com os processos dela, porque é ela que tem que assistir o povo que aparece aqui, né? Acolher, né? É a hostess da história. Então ela tem contato com isso. E isso aí é bom. Agora, uma das coisas que eu queria ver é o seguinte: se lá tinha bosque, jardim, etc. Tem. Que eu queria ver, né? Por causa da Rose Gardner, se não tem, como é que fica? A Rose Gardner é capaz de ir na sua casa, sabe, chefa? Porque lá está cheia, o verde é que comanda. A casa dela é igual a minha, toda envolvida com verde. Você ainda tem mais alguma coisa para falar? Eu estou vendo aí no seu... Assim, ó, tem mais uma coisa. Né? Tem mais o laboratório da evoluciologia, como otimizar o laboratório da evoluciologia para fazer esse tipo de pesquisa, das extensões, dentro da evoluciologia? Olha, a evoluciologia é preciso de ver o problema da historiografia. E depois você colocar a historiografia casada com a sua holobiografia. Isso é que eu acho que é o melhor. Pode funcionar mais. Para otimizar essas extensões, visando como? Assim? Encaixar uma coisa com outra.
Agora, ó, você quer estudar evolução? Não tem jeito sem estudar historiografia, você não acha? Não tem jeito. Agora, o melhor da história. História, existe muitas. Tem história do passado, tem história contemporânea, tem história disso, tem história daquilo. A hora que você começa a estudar a historiografia da história toda, aquilo que já passou, a geral, para depois ficar na particular, vai cair na contemporânea. Na hora que chegar na contemporânea, você vai ter que ter uma visão de conjunto do momento que passa, o momento evolutivo. Aí vai entrar a sociologia, vai entrar esse processo da antropologia, vai entrar a politicologia, vai entrar paradireitologia. Isso é inevitável também. Pensa nisso, tá certo? Você quer falar? Professor, aqui na parafatologia, penúltima linha, o senhor pode explicar um pouquinho mais sobre o terceiro olho? O terceiro olho, que se chama, é justamente o fronto chakra. Você está entendendo? Que é esse aqui, ó, que geralmente se coloca, tem uma marca aqui, etc. A terceira visão, terceiro olho, é isso aí. Então, é o problema do fronto chakra. Nós temos na cabeça o corono chakra, que é no cucuruto. Tem o fronto chakra aqui. E embaixo a gente tem o laringe chakra. Esses são chakras ou vórtices, que são oficiais, são primários, sérios. Agora, existe um secundário, que é na nuca. Na cabeça, isso é que funciona mais. Mas, por exemplo, existem outros locais de problema de energia que são terciário, quaternário, igual, por exemplo, na orelha. Você está entendendo? Lugares assim. Mas isso não interessa tanto. O problema mais sério mesmo, em primeiro lugar, é o corono chakra, que é em cima, que ele é mais irradiante, mexe com mais energia. Em segundo lugar, é justamente o terceiro olho, que é o fronto chakra. Fronto chakra é a base de uma série de fenômenos. E outra coisa, quando transcende o fronto chakra, passa para o corono chakra, quase sempre a pessoa, ela descoincide, ela sai da descoincidência. Então não precisa ter mais clarividência, porque você vai ver diretamente com os para-olhos. Você entende? Então a hora que passa daqui para cá, a coisa muda tudo. Falar em passar daqui, eu vou passar daqui para lá. Tá bom, obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 9 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 120 pessoas assinaram no livro de presenças e tem 18 praticantes da técnica de Invexis. Hoje não vai ter votação, porque o verbete foi escolhido ontem, que é o tipo humano. Amanhã que vamos ter uma nova listagem com 20 verbetes novos. Os recados de hoje são Maria, da Conscius, Rosemary, Colégio Invisível da Cosmoeticologia, Flávia, Escola da Projeção Lúcida, Lucy, Uniscom, Eduardo Itamed e Cris Aracaki, curso de jardinagem. Boa tarde, pessoal. Só um esclarecimento que o fato de você participar do telepsista cobaia não significa que você tem que ser propriamente o cobaia. Só para esclarecer, como é feito isso? É através de um sorteio esse que o telepsista mesmo vai escolher se quer participar desse sorteio ou não, tá? E mesmo porque o campo vai estar otimizado para isso, você vai ter amparo, você vai saber o momento certo, se é o teu momento ou não. Então você pode participar do curso telepsista cobaia sem ser a cobaia, se você achar que você não está preparado para isso ainda. Obrigada. Eu quero convidar a todos para a 10ª imersão na Cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia. Ele vai ocorrer do dia 1º a 3 de maio, no Rio de Janeiro, em Saquarema. É uma realização do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e com parceria com o IPC do Rio de Janeiro e a Unicim. Já estamos recebendo os trabalhos e vai até o dia 24 de março. O tema dos trabalhos a serem enviados será Paz, Paradireitologia e Cosmoeticologia. Muito obrigada. Sobre a escola de projeção, lembrando então que amanhã é uma aula experimental e solicitamos aos interessados que façam a sua inscrição na recepção. Então amanhã nós vamos ter uma aula experimental da escola de projeção lúcida às 15 horas no salão da dinâmica aqui no CAEC. Obrigado. Amanhã, dia 25, das 8h30 da manhã às 11h30,
a Uniescom está promovendo, junto com a Editares, o consensos em revisão conscienciológica. A gente está convidando todos a comparecer, que é o momento de botar para fora questionamentos, dar sugestões. Compareçam. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos ter a reunião agora, a partir das 15 horas, aqui onde era a tertúlia, ali no restaurante do CAEC. É a reunião da Itamed, é a nossa, a princípio, última reunião. Tá? A gente vai deixar em aberto ainda durante o mês de fevereiro, quem ainda não se inscreveu, quem quiser mais informações. A gente lembra que esse plano é um plano que foi estudado, tá? É um plano de entrada, quer dizer, ele não continua, ele não vem de um grupo anterior, quer dizer, é um primeiro grupo, e isso, a longo prazo, obviamente, isso amplia os descontos e tudo mais. Eles ofereceram 5% de desconto para nós, vão ser pessoa física, não é um plano pessoa jurídica, e está valendo muito a pena. Quem não tem plano de saúde, é uma oportunidade para nós aí. Obrigado. Então, 15 horas agora aqui no restaurante. Gente, lembrando que na próxima semana nós temos 4 turmas do curso básico de jardinagem. Elas acontecem nas segundas e quartas, e na quarta e sexta, sempre no horário da manhã e no horário da tarde. O investimento são R$20, informações e inscrições na recepção do CAEC. Bom, só lembrando então que o verbete de amanhã é tipo humano. Uma boa tarde a todos, até amanhã e obrigada.